Questão número 3, questão do FT 2008. Bora lá. Ele está falando o seguinte, ó. Os ácidos anacardíacos são isolados óleo de caju. Ok. As estruturas desses compostos foram atribuídas de forma geral como ácido 6 alquissalicílicos, a estrutura abaixo representada desses ácidos. Então está aqui o ácido 6 alquissalicílico. Com relação aos produtos decorrentes das reações, eu não sei porque está esse V aqui, substituição em aromáticos, utilizando excesso de reagente e um tempo curto de reação. É correto afirmar que o produto majoritário será apenas na substituição do átomo de hidrogênio na posição 3 do anel. Majoritário ocorrerá na substituição dos átomos de hidrogênio na posição 3 e 5 do anel. O produto majoritário ocorrerá a substituição de átomos de hidrogênio, e ele vai falando das posições. Então, olha só. Antes, deixa eu dar uma aula rápida para você de radicais ou substituintes ortoparadirigentes e metadirigentes. Existem, quando você vai fazer uma reação de substituição no benzeno, existem os radicais ortoparadirigentes, que são, por exemplo, o NH2, né, caracteriza aqui uma amina, né, o amino, a hidroxila, o radical alcox, que é esse cara aqui, que é como se fosse um éter, né? Se eu botar um radical aqui vira um éter. E os radicais metil, etil, propil e mais a galera da família 7A, flúor, cloro, bromo e iodo. E eu tenho os radicais metadirigentes. Quem são os radicais metadirigentes? Eles são geralmente o grupo nitro, NO2, o sulfato aqui, ó, o grupo sulfônico, a carboxila, a carbonila, que é ligada aqui a carbono ligado ao H, beleza? E etc. Então, na verdade, eles têm etc. Uma diferença bacana, se você observar, todos os radicais ortoparadirigentes, eles só têm ligação simples, né? Já os metadirigentes, eles possuem dupla ligação. Quando você coloca aqui o NO2, ele é o nitrogênio, dupla com oxigênio, ligação dativa com outro. SO3H, dupla com oxigênio, né? E um oxigênio com hidrogênio. Grupo carboxila, todo mundo já sabe, carbonila ligado ao H. A carbonila ligada a hidrogênio caracteriza um aldeído. Então, esse é o macete. Então, eu tenho aqui o benzeno, certo? Então, eu tenho aqui o benzeno, você vai lembrar. Quando eu tenho um radical aqui, em relação a esse cara, eu tenho, contando as posições, ele sempre é a posição 1. Vou fazer maior para que meu aluno fera entenda. Então, vou pegar aqui vou desenhar um benzeno maior para que você entenda melhor. Então, vamos supor que eu tenho um radical aqui, certo? Esse radical, ou grupo substituinte, ele é a posição 1. Em relação a ele, eu tenho outros hidrogênios aqui, certo? Esse carinha não é hidrogênio não, tá? Ele vai ser um desses grupos substituintes aqui. Então, em relação a ele, eu tenho a posição 1 e 2, eu tenho a posição 1 e 3 e a posição 1 e 4. A posição 1 e 2 ela é chamada de orto.
meta-ó, ou simplesmente um O. Posição 1, 3, meta, ou simplesmente um M. E a posição 1 e 4, ele é chamado de para, ou simplesmente um P. Então, o que acontece aqui, Sandrão? Se eu colocar no lugar desse cara, por exemplo, um cloro, coloquei um cloro aqui, e vou reagir esse clorobenzeno com, por exemplo, eu vou fazer aqui a reação com o BR2. É uma reação de substituição, tá? Nós estamos estudando reação de substituição. Então, qual hidrogênio que vai sair? Ah, ele é orto para dirigente, Sandrão. Então, o hidrogênio que vai sair vai ser o hidrogênio ou esse aqui, ou esse aqui. Na verdade, são os dois, né? Em proporções diferentes. Esse cara é um radical orto para dirigente. Se eu tirar o cloro daqui e botar, por exemplo, a carboxila, certo? Ela é meta-dirigente. Então, o hidrogênio que vai sair já vai ser o hidrogênio da posição meta. Então, um dos bromos vai entrar aqui. Certo? Então, fique bem esperto em relação a isso. Mas o macete que Sandrão dá é esse aqui. Ó. Geralmente, os radicais orto para dirigentes, eles só têm ligação simples. E o meta-dirigente, eles têm dupla ou tripla ligação. Bacana? Então, vamos voltar lá para a gente ver a questão que ele quer. Então, olha só. Deixa eu voltar aqui. O grupo majoritário ocorrerá a substituição do hidrogênio em que posição? Então, vamos lá. Esse radical e esse cidadão aqui são radicais orto para dirigente, só tem ligação simples, né? Então esse cara é orto para, esse também é orto para dirigente. Bacana? E aí é que vem. Em relação a esse cara, vamos supor que esse cara é o número 1, né? Se ele é orto para dirigente, a substituição vai ser aqui ou aqui, no 4. Se esse cara é o 1, a substituição vai ser aqui, ou desculpa, vai ser na posição 1 e 2, né? Aqui já tem um substituinte, então vai ser aqui, ó. Ou vai ser aqui 1 e 2, ou 1 e 4. Vou fazer outra cor porque ficou meio... Vou repetir. O OH, ele é um radical orto para dirigente. Então, se ele, se baseando por ele, é o número 1. Ele é o número 1, certo? Se ele é o número 1, em relação a ele, a substituição vai acontecer aqui, 1 e 2, ou vai acontecer aqui, 1 e 4. Só que esse radical grandão, ele também é orto para dirigente. Então, se ele for o número 1, aqui 1 e 2 para cá no sentido horário, já tem um cidadão aqui, não já? Ok. Então a substituição vai ocorrer aqui, 1 e 2, ou 1, 2, 3, ou aqui, 4. Ou seja, casou igual o do OH e desse radical grandão aqui, casou a posição. Então, vou apagar aqui para você entender. Então, em relação aos dois orto para dirigentes, a substituição ou vai acontecer aqui, ou vai aqui. Bacana? Beleza? Preste atenção. Só que esse carinha aqui é a carboxila. Ele é meta-dirigente. Então, se ele for a posição 1, vou fazer aqui de vermelhinho, para fazer de rosa. Posição 1, então aqui, ó, 1, 2, 1, 2. Então, aqui seria 1, 3, ou 1, 3 para cá, ou 1, 2, 3 para cá. Ou seja, continua sendo na mesma posição. Então, o hidrogênio que vai sair vai ser o hidrogênio dessas posições aqui. Aí você pergunta agora, sim, Cedral, e como é que eu vou saber se é majoritariamente
a posição 3, a posição 3 e 4, 4 e 5, 3 e 5, aí você vai recorrer para a nomenclatura. Você tem uma cadeia mista, você tem um ácido carboxílico, e você tem um álcool, e você tem um radical alquilo aqui, ó, que é um radical que não tem ligação dupla, só tem ligação simples, não tem nem dupla nem tripla, você pode ver, né? Então isso é uma cadeia mista. Quem é que manda na nomenclatura? Os ácidos carboxílicos. É o primeiro. A prioridade é do ácido carboxílico. Então o ácido carboxílico vai ser a posição 1. Certo? Seria a posição 1. Esse 1, 2, 3, 4, 5. Então os hidrogênios que vão sair, majoritariamente, serão nas posições 3 e 5 em relação ao ácido carboxílico, porque a nomenclatura dá preferência para ele. Veja a importância de você saber cadeias mistas, né? Porque se a preferência fosse do OH, quem vai sair nesse hidrogênio, em relação a ele seria a posição 1, então aqui seria a posição 2, 3 e 4. Mas como o álcool, a preferência não é dele, na cadeia mista você começa sempre a contar do ácido carboxílico. Tanto é que se você tiver aqui, ó, CH3, vamos supor que você tiver aqui, de um lado eu tenho um grupo amino, NH2, aqui eu tenho um CH2 e aqui eu tenho um ácido carboxílico. Eu vou começar a contar. O 1 vai ser daqui ou daqui? Vai ser do ácido carboxílico, porque o ácido carboxílico tem preferência em relação à amina. Então a contagem correta é da direita para a esquerda. Então 1, 2, 3. Por isso que o nome fica 3-amino ácido, 3-amino propanoico. Beleza? Então a letra correta é a letra. Na verdade, conserta aí, por favor, tá, galera? Aqui é A, B, C e D. O verdadeiro seria a letra B, que no seu material aí está marcando a letra C. Ok? Então, seguindo os passos do Sandrão aqui, vou repetir que essa questão foi muito bacana. Presta atenção. Esse radical e esse são radicais ortoparadirigentes. Então, em relação a ele, que é o número 1, o orto é a posição 1 e 2 e o para é a posição 1 e 4. Então, se esse cara também for 1, aqui é o 2, aqui é o 3 e aqui é o 4. Então, em relação a ele, certo? A substituição em relação a esses dois radicais metadirigentes, a substituição ia ocorrer nesse hidrogênio e nesse hidrogênio. Esse cidadão, ele é radical metadirigente. Então, em relação a ele, ó, 1, 2, 3, a posição meta está aqui. No sentido anti-horário e no sentido horário, 1, 2, 3 também. Ou seja, tanto o orto quanto o para, a substituição vai ser no mesmo lugar. Certo? Bacana? Então, olha só. Sandrão, eu já sei que o hidrogênio que vai sair é dessa posição aqui e dessa posição. Mas essa posição em relação a quem? Porque se for em relação ao álcool, 1, 2, ele é a posição 2. Se for em relação ao ácido carboxílico, a posição é 1, 2, 3. Quem é que ganha? O ácido carboxílico. Certo? O ácido carboxílico é que ganha. Tá bom, meu fera? Por isso que eu sei que é em relação a 1, 2, 3, 4, 5 no sentido horário e 1, 2, 3, 4, 5 no sentido anti-horário também. Então, por isso que o produto majoritário ocorrerá a substituição dos átomos de hidrogênio na posição 3 e 5.